sabia que a primeira casa de missão da Canção Nova fora do Brasil foi aqui em Roma no ano de 1997? E o programa Circulando de hoje tem como tema Combatentes no Perdão. E nada melhor do que irmos até em Assis para poder falar deste tema. Vem comigo! Assis é uma cidade localizada na colina da região da Úmbria, no centro da Itália, que faz parte da província de Perugia e é famosa em todo o mundo por ser a cidade onde nasceram, viveram e morreram Santa Clara e São Francisco, padroeiros da Itália. Conhecido como a Cidade da Paz, Assis traz na sua história a figura importante de São Francisco. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Frase muito conhecida de Francisco, resume o que ele acreditava, que o amor tem o poder para superar o ódio, a violência e a indiferença. E nós estamos aqui na Basílica de Santa Maria degli Angeli, onde nós iremos conhecer a Porciúncula. E nessa jornada estará conosco o Padre Máximo, que é o custódio da Basílica. Vem comigo! Nós estamos neste lugar de graça que é a Porciúncula. É uma das 3 igrejinhas que São Francisco reconstruiu depois que o crucifixo de São Damião lhe falou e o deu esta ordem: Francisco vai reparar a minha casa, que, como você vê, está em ruínas. E para este lugar, Francisco desejava também o dom da indulgência, conhecida como perdão de Assis, a indulgência da Porciúncula. A Porciúncula significa pequena porção de terra, pequena porção do paraíso. Em uma noite, Francisco se encontrava em um lugar aqui ao lado da Porciúncula, onde tinha algumas amoreiras espinhosas, e ele foi tentado. Escutou uma voz que dizia: o que faz Francisco, que sempre faz penitência, que gasta seu tempo em oração, todas essas coisas não servem. E Francisco entende que aquela voz era uma tentação, então ele se joga nas amoreiras espinhosas, e destas amoreiras desaparecem os espinhos e nascem, segundo a tradição, rosas brancas e vermelhas. Subito dopo appaiono 2 angeli. Imediatamente aparecem 2 anjos que o acompanham até a Porciúncula. E como vocês podem ver no afresco da fachada e também no interno da Porciúncula, aparecem para Francisco Jesus e Maria sobre o altar. E Jesus se dirige a Francisco e lhe diz: porque você superou mais esta tentação, pede-me o que você quiser e eu te darei. E Francisco faz precisamente este pedido: eu gostaria que todos aqueles que venham a esta pequena igreja possam fazer a experiência do amor misericordioso do Pai. E o interessante é que Jesus, a este pedido de Francisco, lhe disse: vai encontrar o meu vigário na terra. O vigário de Jesus na terra é o Papa. Naquele tempo, o Papa se encontrava em Perugia, e Francisco vai ao seu encontro. Chegando lá, faz este pedido. E Francisco queria este dom da indulgência também para este lugar. O Papa então o pergunta: por quanto tempo, quantos anos você deseja esta indulgência? E Francisco responde: eu não quero anos, eu quero almas. Então o Papa entende que este pedido de Francisco era inspirado por Deus. Então lhe disse: tudo bem, eu a concedo. Francisco se gira e, ao caminhar em direção à porta, o Papa lhe diz: seu ingênuo, aonde você vai? Você não quer nada por escrito que eu te dei este dom? E a história é belíssima porque Francisco volta o seu olhar ao Papa e diz: o papel para mim é a Virgem Maria, o notário é Jesus e as testemunhas são os anjos. Eu não preciso de mais nada. Io non ho bisogno di nient'altro. Francisco volta a Porciúncula. Os bispos da Úmbria estavam reunidos e esperavam o retorno de Francisco do encontro com o Papa, assim como várias pessoas. E Francisco anuncia: hoje é um grande dia, desejo levar-vos ao paraíso. É por isso que todos os dias, tantas pessoas e todos os anos, mas sobretudo nos dias da festa do Perdão de Assis, milhares de peregrinos vêm a Porciúncula para fazer essa experiência do amor do Pai. E vamos conhecer agora a história da Porciúncula.
Sim, ela teve algumas restaurações, mas permanece como antes. Esta é a escrita em latim, que traduzindo é: este lugar é santo. E em cima está escrito: esta é a porta para a vida eterna. Precisamente para o dom da indulgência. Qual é a experiência? Qual é a experiência mais importante e mais madura? Quando é que um cristão está verdadeiramente maduro? Quando ele entende que é um pecador amado. A coisa mais importante é justamente esta, isto é, que ele reconheça suas fragilidades e mesmo com estas fragilidades, o Senhor o ama e, portanto, é por isso que Francisco enfatiza tanto o dom da misericórdia. E é por isso que ele deseja que todos façam esta experiência em sua vida, com o Pai que é tão bom e misericordioso. Questa necessità, no? Esatto, sì. Che bello. Possiamo entrare? Sì. Sì. Então aqui nós podemos ver Francisco que se joga nas amoreiras espinhosas. Os dois anjos que aparecem para ele o acompanham até a porciúncula sobre o altar. Francisco que vai ao encontro do Papa e depois volta do encontro com o Papa e estão todos os bispos reunidos e anuncia: hoje é um grande dia, desejo levá-los ao paraíso. É de 1300, o seu pintor é Pietro Hilário, de Viterbo. Veio depois de Francisco, obviamente, mas nos conta os eventos mais importantes que aconteceram aqui, e o mais importante é o da porciúncula, que passa a ser o coração da misericórdia. Quando o Papa veio aqui a última vez, em 2021, o Papa Francisco nos disse que a porciúncula guarda em si a coisa mais essencial do cristianismo. E se tem uma palavra que sai deste lugar, é Evangelho, Evangelho, Evangelho. Vamos continuar conhecendo mais sobre a cidade da paz e do perdão. Aqui na Basílica está o corpo de Santa Clara, não é? Sim, Joyce. Aqui nós temos essa graça aqui em Assis de não só ter São Francisco, mas ter também Santa Clara, onde nós temos o seu corpo aqui, sepultado aqui. E é interessante entender como o corpo de Santa Clara chegou exatamente nesse lugar. Sim. Santa Clara morre em 1253 em São Damião. Depois seu corpo foi trazido a essa igreja, que não era essa que a gente está vendo aqui agora. Sim. Antes tinha uma igreja chamada Igreja de São Jorge, que era uma igreja pequenininha. Quem já veio aqui na Basílica de Santa Clara sabe que a capelinha do crucifixo de São Damião, que nós temos aqui internamente, era a Igreja de São Jorge. Nós temos essa basílica aqui, onde cuidam do corpo de Santa Clara e também de várias relíquias de Clara. Perto da sua tumba tem as suas roupas, tem o seu cabelo, tem o seu cordão, tem o seu hábito. Muito interessante ver na igreja de São Damião, aonde morre Santa Clara, que até hoje nós temos esse lugar, onde é muito bem conservado, muito pobre, muito simples, onde ela morre no cantinho de um quarto. E ela morre ali, junto com as suas irmãs, as outras Clarissas que moravam com ela em São Damião. E Santa Clara, naquele mesmo lugar, alguns anos antes, alguns sarracenos invadiram a cidade de Assis e queriam invadir também a igreja de São Damião, onde estavam as Clarissas. É por isso que às vezes nós não sabemos. Santa Clara leva o ostensório, né? Sim. Por esse motivo, quando esses homens queriam invadir a igreja de São Damião, o convento das Irmãs Clarissas, ela aparece nesse quarto, tem uma porta que dá para o lado de fora.
Quem vai a São Damião vê essa portinha. Ela abriu essa porta, mostrou o ostensório com Jesus Eucarístico e todos eles caíram por terra e fugiram. E assim Santa Clara conseguiu salvar não somente a igreja, mas também todas as suas irmãs. E Santa Clara foi essa mulher que viveu essa realidade de paz, amor, de modo muito especial a contemplação. E São Francisco, antes de decidir qualquer coisa, perguntava a quem? A Santa Clara. Francisco, no início da sua vida, quando quer compreender se a sua vida deve ser ativa ou contemplativa, ele pergunta a Santa Clara. Francisco é um homem que também confiava muito em Clara. Não era por menos que chamava ela de Florzinha, né? Florzinha de Deus. Onde Clara, com essa contemplação, nos ajuda a olhar além do problema, além da crise, além do desafio que temos que enfrentar. Então, por isso, Clara, com certeza, é uma mulher de discernimento. Obrigada, Frei. E não acabou ainda, tem muito mais. E nós vamos conhecer, junto com o Frei Rafael, a Basílica de São Francisco de Assis. Então aqui nós temos esses afrescos que nós vemos, são os afrescos de um artista muito famoso chamado Giotto. Né? Sim. E são os primeiros afrescos a entrar na Basílica de Giotto. Né? Tem alguns embaixo, mas os maiores, os mais importantes e os mais famosos são esses aqui. Sim. Né? Que vão contar a vida de Francisco, vão contar a relação de Francisco com Deus. Sim. Muitas vezes a gente pensa que esses afrescos aqui estão falando de Francisco, mas na verdade não estão falando de Francisco. Estão falando de Deus. O que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Sim. Francisco está sendo usado como exemplo. Okay? Sim. Seria um pouco contraditório uma basílica feita para Francisco de Assis. Né? Ele que seguia Deus, né? Que era o pobre, era o humilde. Mas nessa questão é para mostrar às pessoas o que Deus fez na vida desse homem e o que pode fazer na nossa vida também. Francisco fez a experiência de Deus, que é misericordioso e justo, e também nós somos convidados a viver amando e perdoando. Esse afresco, eu amo esse afresco. O que tem de especial nesse? Que é o encontro de Francisco com Santa Clara. Né? Sim. Mas já o corpo morto. Francisco morre na Porciúncula, e agora está retornando para ir para a igrejinha de São Jorge, que hoje é a Basílica de Santa Clara. Sim. Então, ele está passando lá por baixo, vai passar por São Damião, onde Santa Clara morava com as suas irmãs. Vou levar uma lá na frente. Colocar lá para sua intenção. Obrigada. Ação nova, seu trabalho, seus sonhos. Sim, muito obrigada. É aqui que desde 1230 repousam os restos mortais de São Francisco de Assis. Um dos pontos iniciais da vida de Francisco, que eu gosto de mostrar muito para as pessoas, estamos aqui, está próprio diante de nós. Essa estátua de Francisco que retorna da guerra. Ele está retornando da guerra destruído, porque é um chamado de Deus. Ele nem conseguiu ir para a guerra, né? Que essa é a segunda guerra que ele vai. Ele não consegue ir e o que acontece? Ele sonha com Jesus, que diz que ele tem que voltar para Assis. Ele volta assim, um homem desolado, um homem sem muito saber o que Deus quer dele, teve que abandonar um sonho, porque esse sonho de ir para a guerra era para se tornar nobre. Então, esperava isso o pai dele, a mãe dele, os amigos, todas as pessoas que conheciam Francisco, esperavam isso dele. E ele vai ter que agora confrontar todas as pessoas diante disso. Então, enquanto na nossa vida nós não temos um momento assim como o de Francisco,
esse destruído no sentido de parar de perseguir coisas que não são tão importantes. Essa imagem de Francisco, para mim, é quando você joga fora todas as suas armas de defesa contra você mesmo, contra os outros, quando você diz para Deus, basta. A graça do perdão vem de Deus, mas a decisão parte de nós. Estamos chegando ao final do nosso programa, onde podemos aprofundar e conhecer um pouco mais do perdão de Assis. Vivendo esta realidade, eu convido você a também fazer a experiência desses santos, de ser perdoado por Deus, de perdoar a si mesmo, mas também viver a graça de perdoar aqueles que hoje você precisa. E nada melhor do que rezarmos e recebermos a bênção para conseguir viver a nossa decisão do perdão. Quando meditamos a oração do Pai Nosso, nos conscientizamos de que precisamos perdoar para sermos perdoados, pois se não perdoamos, nos fechamos a Deus, que é perdão e amor. Preghiera dei figli. Podemos fazer juntos, neste momento, aquela que é justamente a oração dos filhos de um Pai que nos ama. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, vos mostre o seu rosto misericordioso e vos dê a sua paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grazie, grazie. Conhecida como a Cidade da Paz, Assis tem na sua história, não tem não. Gesù e Maria che gli appaiono seduti sopra l'altare. Do perdão de Assis e nada melhor do que... Não, eu já estou enrolando. Fredo, tchau!